Fala galerinhas, tranquilos? Como vocês estão? Espero que bem, né? Nessa semana, então, a gente inicia o conteúdo da unidade 7, né? Então a gente inicia também o quarto bimestre com a unidade 7. E nesse primeiro conteúdo da unidade 7, então a gente começa a falar sobre práticas corporais coletivas e individuais, né? Então, primeiro, né, a gente vai falar sobre os esportes coletivos individuais e atletismo. Então, uma das formas mais comuns de se classificar os esportes, né, e separá-los classificá-los entre coletivos e individuais. Então, nos esportes coletivos, cada atleta faz parte de uma equipe, né, com o mesmo objetivo, que é vencer a equipe adversária. Assim, todas as ações individuais, elas se organizam, se juntam, né, e somam-se para que a equipe tenha força e sim conquistar a sua vitória. Já nos esportes individuais, então, o atleta ele compete sozinho, então depende apenas dele para vencer o seu adversário, então buscando superá-lo ele mesmo para que ele consiga vencer o seu adversário. Então, um esporte que é praticado desde os Jogos Olímpicos, né, da Grécia Antiga, então o atletismo, por exemplo, ele agrega diversas modalidades, né, como corrida, saltos, arremessos e lançamento. E grande parte dessas provas é realizada de forma individual, ou seja, o atleta ele compete sozinho, buscando sempre a melhor marca, né, ou os melhores tempos para que ele supere o seu adversário. Já uma modalidade específica do atletismo, ela é realizada em equipe, né? Por mais que dependa dos esforços dos seus atletas individualmente, mas ela é realizada em equipe. Qual esporte é esse? Então, a gente está falando da corrida de revezamento, né? O que é a corrida de revezamento? Então, a corrida de revezamento ela é disputada por equipes compostas de 4 atletas, né? Então os atletas devem percorrer uma determinada distância conduzindo um bastão, o qual deve ser passado de mão em mão entre todos os componentes da equipe, né? E esse revezamento, ele é a principal característica dessa corrida, que determina o nome, né? Então, revezamento. As provas oficiais de revezamento, então, elas são divididas em duas, são a 4 por 100, ou seja, a cada 100 metros há a troca de bastão, ou a 4 por 400, então a cada 400 metros se troca o bastão. E essas provas são disputadas nas categorias masculinas e femininas. Essas provas, então, elas foram disputadas pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Estocolmo, no ano de 1912, na Suécia. E a partir de então, fizeram parte da programação olímpica até hoje, né, oficial. Essa modalidade, então, ela exige uma dedicação e de um espírito coletivo de todos os participantes, né? Pois ela não basta você ser o melhor corredor individualmente, ser a pessoa mais veloz, mas é preciso que que os atletas eles trabalhem em equipe, então, buscando, além do melhor tempo, a passagem perfeita do bastão para que o colega consiga continuar a sua corrida, né? Então, a corrida de revezamento é uma das provas mais esperadas do atletismo. Por quê? Porque ela junta os melhores, né? Os melhores velocistas, assim a gente pode dizer, da prova do atletismo, para que aconteçam essas corridas, né? Então, como que funciona, né? A passagem do bastão, para vocês entenderem um pouquinho. Então, o atletismo ele é um esporte que exige a execução de várias técnicas, né, específicas e a observação atenta às regras de cada modalidade. Já na corrida de revezamento, além disso, né, não é diferente você ter essa atenção e respeitar as técnicas e as regras da modalidade. A gente vai ver um pouquinho nessa aula e um pouco nas próximas aulas dois aspectos importantes e específicos da prova de revezamento, que são as técnicas de passagem de bastão e as zonas de passagens, né, na hora do revezamento. Então, as equipes de corrida de revezamento, elas são formadas, como eu já disse no começo da aula, por 4 atletas. Cada um deles deve passar o bastão no menor tempo possível para que o companheiro que está à sua frente
continue a correr. Então essa passagem é um momento muito importante da prova e deve ser feita de maneira muito eficiente, né? Porque caso aconteça algum erro, pode estragar toda a prova. Por exemplo, você demorar para passar o bastão ou pegar o bastão, né? Isso influencia diretamente no resultado da sua prova. Então, para isso, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre algumas técnicas, né, de passagem do bastão. A gente tem a primeira, a passagem, a técnica de passagem exterior. O que seria? O corredor traz o bastão na mão esquerda, vamos utilizar aqui a caneta para mostrar para vocês. Então ele se aproxima do companheiro do lado de fora, ou seja, do lado direito do seu companheiro, né? Do lado de fora, e passa-lhe o bastão para a mão direita, que é a de fora. Essa técnica é utilizada, né, principalmente nas iniciações do atletismo, né, pois é a maneira mais fácil e normalmente as pessoas são destras, né, a sua predominância é a mão destra, então começa-se a treinar dessa forma. Muito importante, uma das três que a gente vai conversar hoje, muito importante a técnica é a seguinte: quando você vai realizar a passagem do bastão, a sua mão tem que estar palma da mão virada para baixo, ou seja, o bastão vai ser passado, vou dar um passinho para trás aqui, vai ser passado dessa forma aqui para o colega, certo? Enquanto isso, o companheiro que vai receber, ele vai estar com a palma da mão virada para cima, nessa movimentação lá atrás, lá, ó, palma da mão para cima, e o colega vem e passa o seu bastão, porque na hora que encostar o bastão lá na palma de mão lá atrás, como eu estou mostrando, ele vai segurar e vai passar para frente lá, ó, palma da mão para baixo, para realizar a passagem. Como nessa técnica você passa com a mão esquerda e recebe com a mão direita, então passei lá na frente para o meu colega recebeu o bastão lá atrás, então faz conta que eu recebi o bastão lá, palma da mão lá atrás, eu vou vir à frente, fazer um movimento de corrida e nesse movimento eu faço a troca rapidamente. Importante, quando eu fizer o movimento eu já faço a passagem com a pegada correta para executar a passagem lá na frente novamente. Então essa é uma das possibilidades de passagem do bastão. E a gente tem a técnica de passagem interior. O que é isso? Quando o corredor traz o bastão na mão direita, né, e aproxima-se do seu companheiro pelo lado de dentro e passa-lhe o bastão para a mão esquerda, ou seja, que é a inversa, né? Então eu estou correndo aqui e faço um movimento lá, passei aqui e o colega vai receber com a mão esquerda lá atrás. É o mesmo procedimento, né? Passou aqui. Isso vai depender de como o atleta que está à sua frente, se ele é destro ou ele é canhoto, então qual mão é predominante dele. Então a gente tem essas duas técnicas. Técnica de passagem exterior, que é para o lado, quando a gente está do lado de dentro, lá do lado direito, e a passagem interior, quando a gente está do lado esquerdo, né? Então, nas duas técnicas, como eu falei, depois de recebido o bastão, ele deve mudar de lado. Então, como eu falei, recebi na mão direita lá, no movimento, vou passar a mão esquerda para executar a passagem, ou vice-versa. Lembrando novamente, importante, a palma da mão para quem vai passar o bastão deve estar virada para baixo, segurando o bastão, e para quem vai receber o bastão, palma da mão aberta para que você consiga executar o movimento de pegada. E também a gente tem a passagem mista, né, mais conhecida como Frankfurt, que é uma combinação dos métodos anteriores, os dois que eu passei. Então, a primeira e a terceira passagem são feitas pelo lado de dentro, né? E a segunda pelo lado de fora. Ou seja, nas curvas, os atletas seguram o bastão com a mão direita, né? E nas retas, com a mão esquerda. Após a recepção, então, há a mudança do bastão para a outra mão. Muito importante também, essa movimentação tem que ser feita enquanto movimento de corrida, né? Importante, faz o movimento aqui de corrida e faz a passagem. Uma das regras é, se esse bastão cair, infelizmente ele não pode pegar e voltar para a prova, ele é considerado como eliminado. Até porque, se o bastão cair, ele vai perder muito tempo para fazer a recuperação. Como eu disse, é uma prova de velocidade,
E é muito importante essa técnica. Então os atletas, eles treinam especificamente a passagem do bastão. Não é só a velocidade. Então muitas vezes eles ficam algumas horas treinando só o movimento de pegada do bastão, a passagem, né, de quem vai receber e de quem vai pegar. Tranquilos, galera? Então, na nossa próxima aula, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre as zonas de passagem dentro da pista. Tá? Então hoje a gente conversou um pouquinho, recapitulando lá, começou a diferenciar ali sobre os esportes coletivos e individuais, falamos sobre o atletismo, que a sua principal, ou quase todas as suas provas são de caráter individuais, exceto a prova de revezamento 4x100 ou 4x400. Então na nossa prova, na próxima aula, nós vamos conversar especificamente sobre as áreas de passagem do bastão. Lembrando, passagem do bastão tem que ser executada com perfeição para que não influencie o resultado da sua prova. Tranquilos então, galera? Até a nossa próxima aula, a gente conversa. Tranquilos, fiquem bem e até mais.